Oi, queridos leitores, tudo bem? Aqui é a Adriele do blog Sweet Books e hoje eu trouxe para vocês 3 livros que vão abordar um tema bem forte. Pessoal, antes de começar essa dica de 3 livros, eu vou pedir para vocês curtirem a nossa página lá no Facebook e também nos seguir no Instagram. Hoje eu decidi pegar 3 livros que iriam falar de umas temáticas mais fortes, uns temas que possamos dizer que sejam tabu. Por que eu gostaria de falar sobre isso? Porque foram 3 livros que marcaram muito a minha vida, que me fizeram pensar sobre o tema que é abordado nessa leitura. Então, para começar, eu escolhi o livro da Jessica Sorosz, A Tentação de Lila e Ethan. Esse livro é o 3º livro daquela série O Segredo de Ela e Misha, que vocês já devem ter escutado falar. Esse aqui é como se fosse um spin-off que vai contar a história da Lila e do Ethan. Os dois são muito amigos também da Ela e do Misha e eles também aqui são considerados melhores amigos. A Lila, gente, é uma menina que é muito rica, rica mesmo. Então ela tá indo começar a fazer a faculdade lá em Las Vegas. Ela é uma menina assim que tem alguns comportamentos, que possamos dizer, autodestrutivos, sabe? Ela bebe muito, ela utiliza alguns remédios de forma excessiva e, além de tudo, ela faz relação sexual com vários homens sem amor e de uma forma assim muito estranha. Parece que é um comportamento estranho. E é tudo isso que o livro vai nos passando. A gente vai descobrindo por que a Lila age dessa maneira. E é através do Ethan que a gente vai descobrir isso. Ele começa a ver esse comportamento dela, começa a estranhar, e ele, como melhor amigo e começando também a sentir algo a mais do que a amizade pela Lila, ele começa a querer saber por que ela age dessa maneira e começa a querer ajudá-la. No passado dele, ele conheceu uma pessoa que também era igual a Lila, parecia muito no comportamento, e ele não conseguiu salvar essa pessoa. Aí ele fala assim, poxa, eu preciso ajudar a Lila, né? Alguma coisa está acontecendo com ela, alguma coisa no passado dela aconteceu e que está prejudicando muito ela agora no presente, e eu preciso ajudá-la. É uma temática que vai abordar temas bem fortes como uso de drogas, sabe? Excessivo de drogas. Outros temas como também estupro. É um tema bem forte, é um tema tabu, mas que te faz refletir demais. Esse é o primeiro da lista, porque é o que eu mais indico para as pessoas. É uma leitura muito boa. Quando eu li assim em um dia e foi incrível, porque você começa a entender todo o comportamento dela. E é muito triste quando a gente começa a descobrir o que aconteceu com essa personagem. A segunda dica de livro que eu trouxe para vocês é o livro Espero por Você, da Jennifer. Esse livro vai falar dos personagens da Avery e do Ken. A Avery é uma menina que ela já começa no livro assim, fugindo de algo do passado dela. Ela vai para a faculdade, mas a gente já começa a perceber que alguma coisa muito pesada, alguma coisa muito ruim aconteceu com ela no passado, e ela foge para essa faculdade com o intuito de esquecer tudo aquilo que ela passou. Então a gente já começa assim, poxa, o que será que aconteceu no passado da Avery que foi tão forte assim, para ela não querer mais morar com os pais, para ela querer fugir da cidade de onde ela mora e para fazer uma faculdade num lugar muito distante da onde ela morava. São segredos que rondam toda essa personagem, que depois vai fazendo completamente sentido pelo que ela passou antigamente, que foi um trauma muito forte para ela. Até mesmo os pais dela ficaram contra ela, os pais dela não apoiaram o que aconteceu, então ela se sentiu sozinha, porque a cidade inteira ficou contra ela, os pais dela também não estavam do lado dela, então o que ela teve que fazer? Fugir. Só que ela não pensava, ela achou que ela conseguiria controlar tudo nessa nova cidade, então eis que surge o Cameron, e ela vê que ela não consegue controlar nada, porque o Cameron começa a ir atrás dela, ele quer ter uma amizade com ela, ele quer sair com ela, ele se interessa por ela, e ela não queria ter nenhum relacionamento, ela queria mais ficar sozinha, fugir de todo aquele passado, e o Cameron está aí para fazê-la superar tudo aquilo que ela passou. Então ela vai precisar muito da ajuda dele e ele vai ajudá-la na maneira que ela também vai deixar, né? Porque como a gente vai ver, a Avery vai tentar sempre não deixar o Cam saber o que aconteceu, ela é muito presa àquilo, ela tem um trauma muito forte. Esse é um livro também que me fez refletir muito. É uma temática que foi abordada de uma maneira muito incrível, que te faz refletir demais sobre o que aconteceu com essa personagem e mostra também, né,
que o amor, o que uma pessoa pode fazer a outra superar traumas do passado, traumas muito fortes, traumas que, poxa, praticamente acabou com a vida da Avery, ok? Então, quando vocês vão descobrindo isso, a gente vai ficando assim, poxa, é muito triste saber o que aconteceu com ela, mais triste ainda saber como que foi a atitude dos pais dela com aquilo que aconteceu. Então, nesse livro, depois de você já ler alguns capítulos, a gente já começa a desconfiar do que aconteceu. Só que quando aparece realmente o que foi, a gente ainda tem uma leve surpresa, porque foi de um jeito muito diferente, muito triste, muito traumático mesmo para essa personagem. Essa é mais uma leitura que eu indico de um tema tabu, de um tema forte, pesado, mas que vai fazer você refletir bastante. E por último, mas não menos importante, eu trouxe para vocês o livro Profundo, da Robin York. Esse livro, gente, é um dos meus preferidos em relação a temas tabus. Um livro incrível, à toa que foi um dos mais vendidos. É um dos meus preferidos, porque a escrita é muito boa. O tema, do jeito que o tema é tratado também, é de uma maneira incrível. Então, aqui vai falar sobre a Caroline e o Ash. A Caroline, gente, ela teve umas fotos publicadas na internet dela pelo ex-namorado, então todas nuas, eles praticando relação sexual. Então é uma coisa que, poxa, traumatiza qualquer um, né? Imagina só acontecer isso, um ex-namorado postar fotos suas nuas. Ela acabou ficando muito traumática, porque ela era uma menina rica e ela fazia a faculdade de advocacia, né? Fazia direito, e todo aquele futuro promissor que ela pensou que teria praticamente acabou quando essas fotos foram publicadas na internet. Os pais dela também ficaram chateados com aquilo. A faculdade inteira viu as fotos, então todo mundo falava mal dela, falando que ela não valia nada, né? Que daquela maneira que todos nós já conhecemos. Então a faculdade inteira ficou contra ela. O ex-namorado dela, como sempre, saiu como bam, né? Porque ele falou que não foi ele que divulgou, mas ele era o único que tinha as fotos dela. Então, o livro vai mandar tudo sobre isso, sobre ela tentando superar essas fotos dela que vazaram na internet. Quem vai ajudá-la a superar isso vai ser o Ash. E o Ash é um cara que é completamente diferente daquilo que ela imaginou que teria um relacionamento com ele. Ele é um cara que ganha a vida de forma ilícita. Ele também trabalha numa padaria. Ele é considerado aquele garoto que faz a faculdade, mas ele não tem condição de fazer a faculdade, então ele precisa seguir outros meios para conseguir pagar a faculdade. A Caroline é aquela menina rica que ele sempre falou que não teria nenhum contato com uma menina dessa. Só que aí, ao conhecer, eles começam a se tornar amigos, eles começam a ter uma relação, e ele começa a ajudar a Caroline a superar todos esses traumas que ela teve por conta dessas fotos dela que foram expostas. Então é um tema que é forte, é pesado, mas no livro vai abrir muito a sua mente para as pessoas que sofrem disso, para as pessoas que tiveram fotos expostas na internet, como que é o sofrimento dessas pessoas e como é difícil superar tudo que acontece. O mundo inteiro julga, não tem jeito, a gente vai ver isso, a gente vê isso o tempo todo, as pessoas nem sabem o que aconteceu. Como ali no livro fala várias vezes, ela estava com um namorado dela, então ele que fez essa falta de respeito com ela, de divulgar essas imagens, e mesmo assim a população inteira, né, a cidade inteira, a faculdade inteira ficou falando mal dela, não quis saber a versão dela, todo mundo ficou do lado da pessoa que estava expondo essas fotos. Então é um livro que vai fazer você pensar muito sobre o assunto, foi muito bem escrito, ficou incrível, a gente começa a refletir cada vez mais sobre essa temática de fotos expostas na internet. Esse é o primeiro livro e tem o segundo livro que eu indico pra todo mundo porque é sensacional, vai fazer você pensar bastante sobre esses temas que são considerados tabus. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessas 3 dicas de leituras de hoje, ok? Não deixe de escrever aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês se interessaram, que a gente pode conversar mais sobre eles. E pessoal, se vocês quiserem comprar esses 3 livros, eu deixarei o link aqui na descrição, que comprando por esse link vocês ajudam muito o nosso canal, tá bem? Então, se interessar, entra aqui na descrição e compre o livro lá na Amazon, na Saraiva, onde vocês preferirem. Um grande beijo e até a próxima!